Shibone Besami Olá, gente! Estamos iniciando mais um estudo diário das Sete Leis e hoje é dia 2 de julho de 2022, dia 3 do mês de 3 do mês de Tammuz do ano de 5.782 da criação, Gimel Tammuz. Então hoje nós vamos continuar o nosso estudo diário das Sete Leis e nesse estudo de hoje nós vamos estar vendo aqui um pouquinho, continuando sobre o desenvolvimento da idolatria. Já vimos como a idolatria iniciou, começamos então a ver o Rambam falando sobre o decorrer da origem até a idolatria ganhar forma com o passar do tempo, né? Vimos isso está registrado lá no Sefer Hamadá, o primeiro livro do Mishneh Torah, do Rambam, do Maimônides, e foi registrado dentro do Guia Benei Noa. Também hoje, no estudo diário de hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a mitzvah diária de Birat Hashem, abençoar a Deus. Birat Hashem, já explicamos o que significa abençoar a Deus, e hoje nós vamos estar vendo um pouquinho sobre a sexta ramificação, que é a ramificação de estudar as sete leis e suas ramificações, de nós estarmos aprendendo as sete leis no nosso dia a dia. Lembrando que isto é uma exigência das sete leis, ou seja, um Benoa deve estudar as sete leis e suas ramificações diariamente. Então, iniciando o estudo diário das sete leis de hoje, o estudo diário de hoje ele é dedicado à recuperação completa do Will Lames, filho de Severino, e que ele possa ter uma ótima recuperação e que esse estudo possa alcançar êxito, méritos a Hashem nos mundos celestiais, para que possa dar uma pronta recuperação para o nosso amigo Will Lames. Então, gente, o estudo diário de hoje, nós vamos iniciar a leitura do Guia Benei Noa. Estamos na página 41 e 42. Hoje, ainda dando sequência ao capítulo 7, parágrafo 14 ao parágrafo 16, terceiro ano de leitura do Guia Benei Noa. Então, aqui nós vamos ver como a idolatria se desenvolveu. E o Maimônides ele vai explicar para a gente qual foi registrado pelo nosso Ravi no Guia Benei Noa. O Maimônides aqui explica que depois de conceber esta noção, eles começaram a construir templos para as estrelas e oferecer sacrifícios a eles. Eles os elogiavam, glorificavam com palavras e prostravam-se diante deles, porque, fazendo assim, eles, de acordo com a sua falsa concepção, cumpriam a vontade de Deus. Essa era a essência de falsos deuses, era a lógica daqueles que os adoravam. Eles não afirmavam, naquele momento, de que não há outro Deus a não ser essa estrela. Esta mensagem foi transmitida por Jeremias, que declarou, em Jeremias capítulo 10, versículos 7 e 8, quem não temerá a ti, Rei das Nações, porque é apropriado para o Senhor, entre todos os sábios das nações, em todos os reinos, que não há ninguém como você. Eles têm uma noção tola e insensata. Eles concebem seus ensinamentos vazios como a madeira, isto é, todos sabem que só tu és Deus. O erro consiste em conceber esse pensamento tolo como sendo sua vontade. O fenômeno descrito pelo Rambam não pertence inteiramente ao passado, embora atualmente a inclinação para as estrelas e esferas não seja muito comum, a premissa teórica que motivou os antigos a servir as estrelas ainda é seguida por muitos ainda hoje. Ou seja, pessoas que se corrompem seu serviço a Deus na expectativa de receber benefícios espirituais.
Então aqui nós aprendemos no dia de hoje sobre a leitura do Guia Beninoa, como a idolatria ela foi ganhando forma com o passar do tempo. Vimos que no início apenas começavam a idolatria no sentido de outorgar intermediários. Com o passar do tempo, esses intermediários acabaram ganhando formas em torno de estátuas, imagens. Com o passar do tempo, essas imagens foram adquirindo livros, foram surgindo livros de regras da idolatria, e com o passar do tempo foi nascendo os primeiros sacerdotes, os primeiros falsos profetas, os primeiros feiticeiros, do qual eles colocavam medo nas pessoas para poderem adorar os seus deuses. E então nós vemos chegando agora no momento em que em si, em nenhum momento eles diziam assim: olha gente, esse Deus aqui que eu acredito, eu estou substituindo o verdadeiro Deus. Não, eles não diziam isso. Eles diziam como se fosse um companheiro, um parceiro, a pluralidade de deuses. Só que esse é o erro da idolatria. Achar que Deus precisa de uma pluralidade, que ele precisa de outros seres o ajudando, que ele precisa de intermediários e mediadores para poder equivaler. Deus não aceita intermediários. Deus não aceita pluralismo. A unidade de Hashem é simples e não composta. Se você deseja realmente servir a Deus, nós devemos servir a Deus da maneira como ele se expressa na Sagrada Torá, com as próprias regras prescritas pelo próprio Criador nessa adoração. Essa adoração ela tem que ser entre a criatura e o Criador, e não colocando alguém no meio dessa história. Continuando o nosso estudo diário das 7 leis de hoje, estamos na mitzvah diária. A mitzvah diária que nós estamos é a mitzvah de abençoar Hashem, de abençoar a Deus, ou seja, reconhecer o quão Deus é poderoso, quão ele é maravilhoso, quão ele é grande, quão ele é perfeito, que ele é o rei que governa todas as coisas, nada acontece sem a vontade de Hashem. Então, quando nós reconhecemos Hashem, isso nos leva também a estudarmos as nossas leis. Hashem, ele deu 7 leis para a humanidade. Logo, quando ele deu 7 leis para a humanidade, ele deu também ramificações, como se cumprir os detalhes dessas 7 leis. Então, nós devemos estar constantemente estudando as 7 leis. E essa é a 6ª ramificação listada pelo Dr. Aaron Einstein a respeito da lei de Bihat Hashem, ou seja, da 2ª lei de Noah. Daqui nós aprendemos que nós devemos estudar. Nós devemos estar estudando diligentemente as 7 leis e suas ramificações. Está escrito lá em Devarim, capítulo 6, versículo 7, e você deve ensiná-los diligentemente a seus filhos. Daqui nós aprendemos que os gentios piedosos, ou seja, os Beninoa, são obrigados a aprender partes que pertencem às leis de Noé e conceitos relacionados. Na prática, isso inclui a totalidade das escrituras hebraicas do Taná, muito do Talmud, muito ou a maioria dos conceitos de Hassidut e a maioria dos outros escritos rabínicos. Exclui principalmente os ensinamentos relativos especificamente aos mandamentos judaicos que não se aplicam aos gentios, como os numerosos detalhes para evitar o trabalho no Shabat. Um Benoa recebe uma grande recompensa por estudar partes relevantes da Torá, ou seja, as partes que se aplicam às 7 leis e suas ramificações. Os idólatras, aqueles que seguem falsos deuses e religiões falsas, como o budismo ou o cristianismo, são proibidos de aprender qualquer parte da Torá, exceto aqueles ensinamentos específicos que os farão se arrepender e se tornarem gentios piedosos, ou seja, monoteístas. Daqui nós aprendemos que devemos estudar as 7 leis e suas ramificações. Lá no Talmud Bavili, Avodah Zará 3a, está escrito que um Benoa que se engaja no estudo de suas 7 mitzvot
é uma mitzvah para um Benoa estudar as halachot que pertencem às 7 mitzvot de Noahid, ou seja, às 7 leis de Noah. E quando ele o faz, ele é comparado ao sumo sacerdote que entra no santo santuário. Ou seja, quando você está estudando as suas 7 leis e suas ramificações, você está fazendo o ato mais sagrado. Vamos lembrar que o sumo sacerdote, ele entrava nos santos dos santos, no dia mais sagrado do ano, o dia do Yom Kippur. Naquele dia, ele fazia o ato mais sagrado do sumo sacerdote. Então, exatamente isso é o significado do Benoa que estuda as suas 7 leis e suas ramificações. Ele está fazendo um ato sagrado. Ele está cumprindo sua missão divina quando ele procura diligentemente saber e cumprir cada uma das 7 leis e cada ramificação. Rav Yaakov, no Guia Beninoa, página 67, está escrito que a proibição de estudar Torá é somente a proibição de estudar Torá oral. Porém, a Torá escrita ela pode ser estudada. A Torá escrita inclui os 24 livros da Torá, dos profetas e hagiografos, ou seja, os Ketuvim. Então, todos os 24 livros da Torá, Neviim, Ketuvim, o Taná inteiro, um Benoa ele pode estudar. A Torá oral inclui a Mishnah, o Talmud, o Mishneh Torá do Maimônides, o Shulchan Aruch, incluindo o Kitsu Shulchan Aruch. É claro que os trechos nessas obras que falam sobre as 7 leis de Noé, um Benoa pode e deve estudar, e assim é comparado a um sumo sacerdote que entra no santo santuário. Ou seja, na Torá oral, os trechos que ensinam como cumprir as 7 leis e suas ramificações, um Benoa ele pode estudar, e assim quando ele faz isso, ele é comparado a um sumo sacerdote que entra no santo santuário. O Narmânides, no comentário em Gênesis 34:1, ele vai dizer que a 7ª mitzvah inclui todas as leis da Torá entre o homem e seu semelhante, como, por exemplo, leis de roubos, fraudes, trapaças, leis trabalhistas, leis de perdas e furtos, leis de estupros e seduções, leis de prejuízos acidentais ou involuntários, agressões corporais, empréstimos de direito do consumidor, respeitar os pais, respeitar os idosos, fazer tzedakah, lachonará, fofocas, etc. Ou seja, se alguém, para a gente conhecer a forma como cumprir todo o assunto da 7ª lei, ou seja, tudo aquilo que está envolvido entre você e o seu próximo, nós devemos também nos aplicar a estudar esses significados, de todos esses detalhes. Logo, um Benoa pode estudar e deve estudar todos esses detalhes. O estudo do Taná, conforme está no Shittur Giborim, Tratado Avodazará 6a, e Mahazarot Hayot, Tratado Sotá 35b, a Torá escrita por Moisés em 70 línguas sobre pedras para todos os povos do mundo pudessem conhecê-la. Então, daqui nós aprendemos que os Beninoa podem estudar todo o Taná. Ele pode estudar todo o Taná, toda a extensão do Taná. Então, até aqui nós aprendemos que devemos estudar as nossas 7 leis, aprofundar-se nas nossas 7 leis nas fontes, e aprendemos agora que podemos também estudar o Taná. Agora vamos ver a Hassidut. O Rebbe de Lubavitch, em Likutei Sirot, volume 25, páginas 191 e 192, diz que ele escreve, o Rebbe de Lubavitch, que o segundo livro do Tânia, o Shayahut Varemuná, ou seja, o Portal da Unidade da Fé, pode ser estudado por Beninoa, uma vez que o conteúdo dele trata da unicidade divina, que seria a parte positiva da primeira mitzvah. Então nós aprendemos que o segundo livro do Tânia é muito importante para o Benoa aprender a cumprir a sua primeira mitzvah, a mitzvah de acreditar em Hashem como uno e único e não praticar idolatria. O Rebbe de Lubavitch, em Torat Menachem, 5.743, volume 2, página 628, Igrut Kodesh, volume 23, carta 5.682,
Itbaduyot 5.748, volume 4, página 267. Vide também rodapé 54, Itbaduyot 5.750, volume 1, página 419. Ele diz que através do estudo da parte mística da Torá, dentro dos livros de Hassidut Chabad, inclusive as traduções para 70 línguas de todos os povos, para aqueles que não entendem ainda a língua sagrada, e até mesmo para todos os povos, pois eles são obrigados a negar a idolatria e acreditar no Criador condutor do mundo. Isto é uma forma de preparar o mundo para a concretização da profecia. Então transformarei todos os povos em uma língua pura, para evocarem juntos o nome do Eterno e servirem ombro a ombro. Então daqui nós aprendemos que os Bnei Noach, eles podem estudar Hassidut, e quando eles estão estudando Hassidut, eles estão se refinando, eles estão aprendendo como negar toda a idolatria, porque através do ensino da Hassidut nós nos conectamos com a unidade de Hashem de uma forma realmente entendida. O estudo para cumprir algo voluntário, Meri, Tratado Sanhedrin 59a. Quando um Bnei Noach desejar voluntariamente cumprir uma mitzvah, ele tem o direito e é também abençoado por isso, com a condição de que cumpra a mitzvah de acordo com a Halahá. Portanto, para saber como funciona a Halahá específica de certa mitzvah, ele pode estudar as leis referentes àquela mitzvah. Então nós aprendemos aqui que quando um Bnei Noach ele vai cumprir algo a mais, ou seja, algo que está além das 7 leis e das ramificações dele, e ele pode cumprir, e então ele tem que estudar primeiramente a Halahá para saber como funciona aquilo. Então, o estudo do Bnei Noach ele vai envolver todas essas etapas. Primeiro, um Bnei Noach tem um dever cotidiano de estudar as 7 leis e suas ramificações, conforme eu e você estamos fazendo neste momento aqui. Segundo, temos o dever de ensinar para os nossos filhos as 7 leis e suas ramificações. Terceiro, temos o dever de nos aprofundarmos nas 7 leis e nos conectar a elas. Também, cotidianamente, diariamente, estudar o Taná, ler Tehillim, estudar Hassidut, especialmente o portal da unidade da fé, ler Parashá semanal, porque na Parashá semanal também nós descobrimos existem vários ensinamentos a respeito das 7 leis, e estudar as leis referentes à mitzvah voluntária. Quando formos cumprir uma mitzvah voluntária, é necessário estudar aquela halahá daquela própria mitzvah voluntária. Então, gente, aqui nós estamos chegando ao fim do nosso estudo diário das 7 leis de hoje. Foi muito bom estar aqui com você. E por mais um dia nós estivemos aprendendo várias lições importantes. Entre elas você aprendeu como a idolatria foi ganhando forma com o passar do tempo. Aprendemos também outros detalhes importantes dentro das nossas 7 leis. Aprendemos o dever que nós temos de estudar cotidianamente, diariamente, as nossas leis e suas ramificações. Estudar ramificação após ramificação, lei por lei, diariamente, e assim aprendermos a cumprir nossa missão realmente de forma magistral. Hoje nós aprendemos vários detalhes, e se você de repente tem alguma dúvida e gostaria de fazer alguma pergunta sobre as 7 leis e suas ramificações, gostaria de enviar sua pergunta para nós, pode enviar pelo WhatsApp 22992073070, 22992073070, ou pode deixar sua pergunta nos nossos comentários, tá bom? Shalom, shalom a todos, uma ótima semana para você e para toda a sua família.